Boa tarde, todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês. Espero poder contribuir. Eu sou a pessoa da promoção da saúde mental, porque eu adoro pensar em trabalhos preventivos. Na realidade, eu tenho um trabalho preventivo que eu desenvolvo, que é uma agenda cognitiva que chama Cog Planner, que eu posso usar isso, inclusive, para fazer treinamentos de grupos. Bem, mas eu aqui hoje eu vim porque eu queria colocar para vocês alguns conceitos que a terapia cognitivo-comportamental ela tem. Não dá, a gente tem pouco tempo, tem meia hora, mas eu vou falar de algumas coisas que eu acho importantes que poderiam ajudar vocês a iniciar esse trabalho aí com jovens. Então, como é que a gente pode ajudar a promover o bem-estar emocional? É possível a gente pensar nisso? Né? Como é que isso é? Bem, antes de eu começar, eu quero só me apresentar rapidinho. Eu sou mestre em relações interculturais, sou psicóloga especialista em terapia cognitivo-comportamental, sou autora, palestrante de congressos nacionais e internacionais de terapia cognitivo, sou professora, né? Sou supervisora clínica, tenho um curso de especialização em terapia cognitivo-comportamental, sou líder comunitária, e sou criadora do Cog Planner, que é o que eu acabei de falar com vocês, e diretora da Cognitiva Renata Borja. Bem, quando a gente fala em saúde mental, a gente também fala em felicidade. E aí eu vou começar a perguntar para vocês se tem alguém aqui que nunca desejou ser feliz, que quer ser triste, porque gosta de ser triste, porque tem vontade de ser triste. Alguém gosta de ser triste? Né, gente? Né? Se tiver alguém, vocês levantam a mãozinha, eu vou chamar você para te pesquisar especificamente, que eu quero entender o que é que você tem que é diferente. Se levantar a mãozinha, eu chamo. Né? Quem é que nunca buscou ou desejou encontrar uma fórmula para a felicidade? Né? E aí eu quero discutir com vocês hoje, que é um pouco do que a nossa sociedade está cobrando. A nossa sociedade ela está cobrando que todo mundo seja feliz, que todo mundo se sinta bem o tempo todo. E aí eu quero discutir uma coisa. Será que essa hipervalorização da felicidade é tão positiva? E será que essa hipervalorização da felicidade, no sentido dessa cobrança de ser feliz, ela promove bem-estar? Essa é a perguntinha no final, eu quero que vocês me respondam, tá? Será que é assim? Como é que é? Bem, então, para poder a gente falar de saúde mental, eu tenho que falar, em primeiro lugar, do adoecimento. O que é que gera o adoecimento? O adoecimento ele é gerado por dois fatores. Um fator que se chama vulnerabilidade e um outro fator que se chama estresse. Quando a vulnerabilidade e o estresse eles se juntam de uma forma determinada, eles fazem as pessoas adoecerem. Como é que é isso? Né? Então, vamos imaginar. Vamos imaginar a gente, nós, seres humanos, nós que estamos aqui hoje assistindo essa palestra, cada um de nós é um copinho desses aqui. E esse copinho nosso, ele tem relação com cada um de nós tem um nível de vulnerabilidade. O que é a vulnerabilidade? A nossa tendência genético-biológica, o que a gente traz de herança genética biológica, mas também o que a gente traz das crenças, do mundo que a gente vive, das circunstâncias em que a gente nasceu, o ambiente e tudo mais, é o que a gente vem com a gente internamente. Essa vulnerabilidade, tem gente que vai ter uma vulnerabilidade mais baixa, tem gente que vai ter uma vulnerabilidade mais alta, tem gente que vai ter uma vulnerabilidade bem elevada para desenvolver determinados transtornos e determinadas doenças. E que diante? Então, se eu tiver, quem é que vai adoecer primeiro? É quem está com o copo mais vazio, ou quem está com o copo meio cheio, ou quem está com o copo quase que totalmente cheio? Quem vai adoecer primeiro é aquele que está com o copo mais cheio. Se é aquele que está com o copo mais cheio, um pouquinho de estresse que ele já tiver, aquilo ali já é o suficiente para ele adoecer. Então, para vocês que são coordenadores e que lidam com jovens, né, eu vou dar um exemplo aqui para vocês poderem pensar. Né? Qual que é o jovem que tem uma vulnerabilidade mais alta? É aquele que surtou, porque sofreu um abuso sexual, por exemplo, ou é aquele que surtou porque a colega
riu dela dentro de sala de aula por conta de uma coisa que aconteceu, né? Qual que é que está mais vulnerável? O mais vulnerável era aquele que surtou porque sofreu um abuso ou aquele que surtou porque a colega riu? Todos os dois estão em sofrimento. Então, a gente não pode diminuir a coisa e falar assim, mas você surtou porque a colega riu. Mas isso é bobagem para nós. Mas não é bobagem para aquele jovem, porque se a vulnerabilidade dele estava elevadíssima, então bastou a colega rir, ele já surtou. O outro você consegue entender, porque você fala, não, abuso é abuso. Então, abuso tem motivo para ter surtado. Não, todos os dois têm motivos para ter surtado, porque depende do nível de vulnerabilidade que cada um tem. Então, se um tiver uma vulnerabilidade baixa, ele sofreu um grande estresse, que é um abuso, o estresse grande é um abuso, ele vai surtar. O outro, ele tem um nível de vulnerabilidade mais elevado, sofreu o riso da colega, surtou também. Mas é porque o nível de vulnerabilidade é que é diferente. Então, a gente não pode invalidar emocionalmente só porque a gente acha que aquilo não é motivo, né? Então, na realidade, é motivo porque é diferente para cada um. Então, o nível de estresse, se o nível de estresse for pequeno, você pode saber que aquela pessoa está muito vulnerável. Então, ela tem uma vulnerabilidade elevadíssima. Então, ela precisa de acolhimento também, assim como a outra que tem uma vulnerabilidade baixa, mas teve um estresse elevado. Então, a gente está acostumado a achar que o adoecimento só tem motivo se o estresse estiver muito elevado. Mas não é verdade. É porque as vulnerabilidades elas variam de acordo com pessoa para pessoa. Então, como é que é isso? Como é que a gente identifica, por exemplo, uma elevada vulnerabilidade cognitiva? Vou dar uns exemplos. A elevada vulnerabilidade cognitiva ela tem relação com o risco de perder ou de perda da segurança física, do emprego, da saúde, associada às ideias de faltas de recurso e de falta de capacidade para lidar com os problemas. Então, a pessoa ela tem crenças internas de abandono, de desamparo, de falta de resgate, de falta de ajuda, de incapacidade. Então, a vulnerabilidade ela é individual. O que é uma vulnerabilidade para mim não é uma vulnerabilidade para você. Essa pessoa que tem, o que é uma elevada vulnerabilidade? É uma dificuldade de regulação emocional e de criar estratégias de comportamentos, né? Então, assim, é uma forma, a pessoa tem uma dificuldade de regulação emocional, tem estratégias de comportamento disfuncionais e tem desregulação dos sistemas cerebrais de recompensa. Ou seja, ela, na hora que ela está extremamente vulnerável, ela vai tentar regular usando droga, comprando, usando um sistema de recompensa mal adaptativo. Então, ela tem uma elevada, essas pessoas vão ter uma elevada vulnerabilidade. Quem mais tem uma elevada vulnerabilidade? Pessoas que têm um histórico de invalidação emocional, pais que dizem bobagem isso. Você está chorando por uma coisa tão boba, que ridículo isso. Isso daí não tem sentido. Então, essa invalidação emocional faz com que o jovem eleve a vulnerabilidade dele. Histórico familiar e crenças familiares negativas e desajustadas, dificuldade de se ajustar à perda recente de entes queridos, morte, separação, distanciamento social, ou ser portador de um transtorno psicológico, isso gera uma elevada vulnerabilidade. Então, nós estamos falando de fatores que geram uma elevada vulnerabilidade aqui. Nem todo mundo que tem tudo isso vai ter uma elevada vulnerabilidade, mas isso daqui pode gerar uma elevada vulnerabilidade nas pessoas, ok, gente? Bem, quanto menos eu quero pensar e eu sentir algo, ou seja, quanto menos eu quero sentir tristeza, mais eu vou sentir tristeza. É muito doido isso. Quanto menos eu quero sentir ansiedade, mais eu vou sentir ansiedade. Quanto mais eu disser minha ansiedade me atrapalha, pior vai ser. Né? Isso é uma fala do Beck, que é o criador da terapia cognitivo-comportamental, que é com a qual eu trabalho. Mas tem o Frankl, que é um
psiquiatra austríaco maravilhoso, que passou pelo campo de concentração, e tem um livro belíssimo chamado Em Busca de Sentido, que ele diz: quanto mais se busca felicidade, mais se deseja prazer e satisfação, e menos se tem felicidade, prazer e satisfação. Então, a felicidade está na decisão de agir orientada a algo que faça sentido e significado. E se vocês estão aqui hoje, vocês estão aqui porque vocês entendem que faz sentido estar aqui para ajudar os jovens e criar uma sociedade diferente e modificar o que a gente está vendo que tem um problema na nossa sociedade. Mas e aí, como é que a gente vai fazer isso? Então, eu vou falar disso um pouco com a relação entre os pensamentos, emoções e comportamentos. Né? Quem é que nunca sentiu raiva? Quem é que nunca sentiu medo? Quem é que nunca sentiu ansiedade? Quem é que nunca sentiu tristeza? Gente, não adianta, nós não vamos ser felizes negando raiva, medo, ansiedade e tristeza. Não tem como. Porque medo, raiva, ansiedade, tristeza, nojo e todas as outras emoções são naturais e nós precisamos delas. Mas aqui, aí vocês vão me dizer, quem é que nunca disse que a ansiedade atrapalha? Quem é que nunca que falou, tadinho desse menino, ai, o problema dele é que ele faz prova mal porque ele é tão ansioso, ai, mas a ansiedade atrapalha ele tanto. Quem é que nunca que pensou que a ansiedade era ruim? Eu fui dar uma aula outro dia para jovens, perguntei para eles aqui, quem é que acha que a ansiedade ajuda? Ninguém levantou a mão. Todo mundo. Quem é que acha que a ansiedade atrapalha? Todo mundo levantou a mão. Por que a gente acha que a ansiedade tem que atrapalhar? A gente aprendeu que a ansiedade atrapalha, né? A gente aprendeu que a ansiedade prejudica, né? Como é que a gente reage à ansiedade, geralmente? Né? Por que é que os transtornos de ansiedade estão tão elevados no nosso mundo, no dia a dia? Porque a gente acha que a ansiedade é ruim. E aí a gente tem pânico de sentir, na hora que a gente sente, ela piora, que é o que eu acabei de falar com vocês. E aí a gente entra num estresse. Então, você já parou para pensar que existe uma função para o medo e para a ansiedade, existe uma função para a tristeza, existe uma função para a raiva, e que essas nossas emoções, elas podem nos ajudar? Então, vocês já pensaram que isso pode ser bom? Né? O bem-estar emocional, ele influencia o desempenho educacional, ele influencia a aprendizagem e ele influencia o desenvolvimento dos jovens. Então, um jovem que ele aprende que é ruim sentir, ele vai se sentir mal o tempo todo. Porque se ele sente ansiedade, está errado. Se ele sente tristeza, está errado. Se ele sente raiva, está errado. Como é que ele vai viver? Ele já entra já vivendo, falando, nossa senhora, está tudo errado comigo, porque eu sinto isso tudo, eu não tinha que sentir. E a nossa sociedade está, de uma certa forma, cobrando sentir sua felicidade o tempo todo. Nós estamos ferrados. Mas as nossas emoções têm função. E é isso que eu estou aqui para mostrar para vocês. Como é que as nossas emoções podem nos ajudar? E como é que vocês podem ajudar esses jovens a usar as emoções de uma forma mais positiva para eles e para a vida deles? Né? Será que nós mesmos, como adultos, será que nossas emoções e comportamentos, elas colaboram com a gente? Duvido, gente. Duvido. Nem sempre. A gente faz a maior confusão, mesmo a gente adulto, e aí a gente cobra dos jovens que eles façam certo. Como é que nós vamos fazer? Nós temos que entender a gente primeiro para poder ajudar eles. Será que utilizando os pensamentos, será que nós utilizamos os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos comportamentos de uma forma assertiva para nós? Será que essas nossas emoções, elas estão nos ajudando a nos conectar e alcançar as nossas metas e objetivos? Eu posso dizer para vocês, na maioria das vezes não. Né? Então, eu vou começar a falar um pouquinho. Né? Isso aqui é um quadro de emocional para assertividade. Eu estou compartilhando ele aqui com vocês. É um quadro que eu desenvolvi para explicar para as pessoas como é que o nosso pensamento funciona junto com a nossa emoção, com o nosso comportamento, e como que a gente pode utilizar isso de uma forma melhor. Então, vamos lá. Tristeza. Qual que é a função da tristeza? As pessoas têm uma tendência a achar que a tristeza não tem função. Até aquele filme Divertidamente, para quem já viu, né? É muito engraçadinho o filme é lindo. A alegria não deixa de jeito nenhum a tristeza mexer lá. O tempo todo ela fica segurando a tristeza, porque ela fala, ela não serve para nada. Ela até entende que as outras emoções servem, mas a tristeza, ela fala, não serve para nada. Mas será que ela não serve para nada?
Será que não? E aí eu vou desafiar vocês. A tristeza serve sim. A tristeza serve. Vocês já perceberam que quando alguém conta para a gente uma situação difícil que ela passou e conta um problema que ela passou, a gente lembra de uma situação difícil que a gente passou também, a gente se coloca no lugar daquela pessoa e aí a gente tem empatia. A empatia, ela é gerada pela tristeza. A empatia, ela é a conexão que a gente tem com as pessoas que a gente gosta. A gente não tem conexão, não é porque a gente passou momentos bons com elas, é principalmente pelos momentos difíceis em que elas estiveram junto com a gente, nos ajudaram. Então, o que conecta? A tristeza é que conecta. A tristeza é a emoção necessária para a conexão. A tristeza é a emoção necessária para nos ajudar na hora que a gente está passando por uma situação difícil. Mas então, todas as vezes que eu pensar, ninguém gosta de mim, nada dá certo para mim, que eu tiver um pensamento, né, de incapacidade, de remorso, de impotência, de desesperança, de perda, de falta, de saudade, de desapontamento, de não ser amado, de não ser adequado, todas as vezes que eu tiver esse tipo de pensamento que eu não fui, eu perdi alguma coisa, então eu falo, sou ruim, eu sou péssimo, ninguém gosta de mim, nada dá certo para mim, eu sou inadequada, eu sou esquisita, eu sou estranha, eu sou diferente. Todas as vezes que eu tiver pensamentos desse tipo, eu vou me sentir triste. E eu me sentindo triste, num geral, a gente acaba tendo um comportamento reativo, que acaba sendo, a gente chora, às vezes a gente se vitimiza, fala, ai, ninguém. Vai lá reclamar para o outro, vai lá ruminar, fica ali remoendo, se esquivando, se isola. Esses comportamentos são os comportamentos mais reativos, mais automatizados. São comportamentos que a gente aprendeu a utilizar com a tristeza. Mas a gente pode aprender a utilizar comportamentos mais assertivos com a tristeza. A gente pode parar, peraí, eu estou pensando isso aqui agora, deixa eu avaliar se isso aqui é verdade, e deixa eu avaliar se eu preciso continuar pensando isso, e se esse aqui é um problema, como que eu posso modificar? Porque a tristeza joga o nosso humor lá para baixo, para a gente refletir e se reposicionar. Então, ela vai ajudar a gente a aceitar as dificuldades, aceitar o outro. A aceitação do outro, ela vem com a tristeza. A aceitação do outro, ela vem na hora que eu falo, olha, eu não gostaria de estar sentindo o que ele está sentindo. Então, a gente acolhe o outro quando a gente sente tristeza, né? A gente se solidariza, a gente fica mais empático, a gente se conecta mais. E o medo? Para que serve o medo e a ansiedade? Na realidade, o medo e a ansiedade têm uma pequena diferença. O medo é uma coisa imediata. É quando eu falo assim, a pessoa já está com a arma na minha cabeça num assalto, por exemplo. Ali eu vou sentir medo. A ansiedade é uma coisa futura. Eu estou vendo que alguma coisa vai acontecer lá na frente. Então, essas duas emoções, elas têm por trás uma atribuição, ou seja, uma percepção, um pensamento que me faz entender que eu estou sofrendo uma ameaça, que alguma coisa de ruim vai me acontecer, ou nesse momento ou depois, posteriormente. Então, eu avalio algum tipo de risco, e qualquer tipo de risco, de passar vergonha, de não ser amado, de ser considerado incapaz, inadequado, de não dar conta, de não ter recursos para enfrentar uma situação difícil. Mas o medo serve para alguma coisa? Gente, se a gente não tiver medo, a gente não sai de uma situação difícil. A gente precisa do medo para a gente se autoproteger. Naquelas enchentes que tiveram em Belo Horizonte, há um ano passado, a Defesa Civil foi lá e tirou as pessoas da casa delas. Aí tinham algumas pessoas que elas já estavam dessensibilizadas, ou seja, elas já tinham passado por uma situação de estresse e risco tantas vezes que elas não viram ali um risco e elas voltaram para a casa delas. O que acontece? Na hora que elas voltaram para a casa delas, elas se colocaram numa situação de risco e perigo e elas morreram, soterradas. Então, o que acontece? O medo protege também. Mas o medo atrapalha quando o medo é excessivo, quando ele não é realista. A gente faz uma avaliação que não é realista. Então, a gente faz uma avaliação que dá uma palestra, vai acontecer alguma coisa de ruim, a gente faz uma avaliação disfuncional, e aí o medo vai atrapalhar. Mas é a nossa adrenalina que faz a respiração ficar mais curta, a gente pensar mais rápido. Então, a ansiedade ela deveria servir para ajudar na hora da prova, porque ela te faz lembrar.
Só que a gente aprende que ela atrapalha. E como você aprende que ela atrapalha na hora que você se sente ansioso, você fala, nossa, ferrou, você não pensa na possibilidade que você vai lembrar. Mas se a gente ensinar para os jovens que eles podem utilizar essa ansiedade, porque o corpo deles está produzindo adrenalina, e eles podem utilizar a adrenalina para pensar mais rápido, para sair de uma situação, problema, isso vai ajudar. A minha rede de vizinhos protegidos aqui, eu sou líder comunitária porque eu criei uma rede de vizinhos protegidos aqui no bairro. Eu criei a rede de vizinhos protegidos no bairro pelo meu medo. Eu, em primeiro lugar, eu tive medo. Na hora que eu vi 5 vizinhos terem sido assaltados com arma na cabeça, eu falei, a próxima vou ser eu. Então, a primeira emoção que eu tive foi medo. Eu falei, a próxima vou ser eu. Eu tinha filhos pequenos, eu tinha um filho de 6 anos na época, quer dizer, eu tinha um de 6 e um de 8 na época. Eu falei, eu não quero passar por isso. Menino enrolado, jogando álcool na criança e dizendo que vai botar fogo na criança, que foi o que fizeram com um dos meus vizinhos. Eu falei, gente, eu não quero passar por essa situação. O pânico dessa situação me fez falar, eu preciso fazer alguma coisa sobre isso. Então, o que me ajudou a sair dessa situação e criar uma rede de vizinhos protegidos, uma parceria com a Polícia Militar que dá certo, que funciona, e que a gente hoje tem um dos bairros mais protegidos dentro da cidade de Belo Horizonte, foi o meu medo que me fez criar uma solução para o meu problema. Então, o problema do medo é quando a gente fica lá só pensando, preocupando, inquietando, evitando, fugindo, usando comportamentos reativos que muitas vezes não vão nos ajudar na resolução do problema. Mas se a gente utilizar o nosso medo num comportamento de crescimento, porque o medo ele ajuda você a pensar rápido, se eu usar isso para planejar, para me organizar, para me preparar, para me prevenir, para enfrentar uma dificuldade, eu assim vou conseguir atingir os meus objetivos e as minhas metas. E a raiva? Como é que é a raiva? A raiva tem por trás sempre um tipo de pensamento de que eu estou sendo enganado, que eu estou sendo agredido, que eu estou sendo depreciado, que eu vou ser humilhado, ironizado, injustiçado. Então, a raiva tem relação com regras violadas. Alguém fez alguma coisa, ou eu mesma, pode acontecer, de eu ter feito uma coisa que vai contra uma regra minha, ou alguém fez alguma coisa que vai contra uma regra minha. Aí a raiva vem para quê? Para você se posicionar. Foi o que aconteceu comigo lá na rede de vizinhos protegidos também. O que aconteceu? Eu tive primeiro medo, depois eu tive a raiva. Eu falava, o poder público devia estar aqui me ajudando, ele devia me proteger, ele devia fazer aquilo que eu queria que ele fizesse. Então, eu tinha pensamentos de raiva, eu tinha vários devias na minha cabeça de como os outros deviam ter se comportado, que eram as minhas regras, que não estavam sendo atendidas. Só que aí, ao invés de eu impor a minha regra ao outro, que eu não posso impor, e não tem como eu impor a minha regra ao outro, porque o outro não pode atender a minha regra, eu fui eu mesma buscar resolver aquilo que estava errado. Então, eu usei essa minha raiva, falei, mas não adianta eu pedir para o poder público, ele não está fazendo, não está fazendo, então eu vou fazer. Eu fui atrás da Polícia Militar, falei, o que nós precisamos fazer? Como é que nós vamos trabalhar em conjunto? O que nós temos que fazer? O que nós temos que criar? E eu criei. Um dos meus vizinhos falava, não vai dar certo isso. Eu falava, não tem problema, nós vamos tentar. Ele falava, ninguém quer ser amigo de ninguém no bairro que nós moramos. Eu falei, não sei, nós nunca tentamos. Né? Na primeira reunião, nós tínhamos 100 pessoas. Na segunda reunião, nós tínhamos 300 num bairro de 500 casas. Eu falei, as pessoas querem mudar a realidade. Então, a gente pode fazer diferença. E a nossa emoção pode nos ajudar. Mas é como? É brigando, é xingando, é gritando, é falando com o outro que ele tem que me aceitar, que ele tem que me engolir, que ele tem que fazer o que eu quero que ele faça? Não, porque isso não conecta. Isso não gera conexão. A raiva vai gerar conexão quando eu me posiciono de forma empática, quando eu me posiciono colocando limites, quando eu me posiciono respeitando, principalmente. Gente, sabem 2 grandes raivosos, maravilhosos, que eu amo? Gandhi e Dalai Lama. Aí vocês vão falar, como assim Gandhi e Dalai Lama são 2 raivosos? Vai ler o livro dos 2 e vai ver se eles não são. Né? O Gandhi tem um livro do neto dele, né, que ele escreveu, que chama Virtude da Raiva, falando do avô, que o avô era um raivoso. Ele usou a raiva de uma forma respeitosa.
E é possível a gente usar a raiva para atingir os nossos objetivos de uma forma respeitosa, carinhosa, gentil, amorosa. E isso é o que a gente precisa fazer, ensinar para as pessoas a modificar e a como utilizar as emoções de uma forma que vá atingir os objetivos e metas. Então, o nojo. O nojo, né, ele tem sempre uma percepção de repugnância ali por trás. Mas por quê? Para que o nojo serve? Gente, se a gente não tivesse nojo, os nossos antepassados tinham morrido envenenados lá para trás. A gente precisa do nojo para a gente se autoproteger. Né? É o nojo que faz você... Uma pessoa vomitou perto de você, você tem aquele asco assim, mas é porque é a autoproteção. Ela pode estar doente, essa doença dela pode me passar. Isso é tudo inconsciente, gente, já está programado. Essa doença dela pode me passar, então eu vou me manter um pouco afastado para eu me proteger. Eu estou criando uma proteção. Só que o que acontece, né? O nojo ele deveria servir para nos ajudar e criar para nós, por exemplo, a possibilidade de sobrevivência. Antigamente, a gente não tinha geladeira, não tinha conservantes nos nossos alimentos, então era importante que você cheirasse o alimento, era importante que você testasse para você não se envenenar. Hoje em dia, não mais, e a indústria alimentícia sabe disso, a indústria alimentícia aprendeu a dar um nó na nossa cabeça. Aí o que ela faz? Um monte de comida linda, cheirosa, bonita, aí você olha para aquilo ali e fala, é cheiroso, é gostoso, então é isso que eu vou comer. E aí o que acontece com os jovens hoje em dia e as crianças hoje em dia? Eles evitam aquilo que tem um gosto que não seja tão palatável. Por quê? Porque a indústria alimentícia vai fazer tudo mais gostoso para eles poderem consumir mais e viciar. E eles viciam, muitas vezes, em alimentos que não necessariamente são os alimentos mais adequados para o consumo. Então, vocês estão entendendo que hoje a gente... Mas se a gente entende isso, entende que o nosso cérebro automaticamente rejeita, às vezes, aquilo que pode ser bom, a gente pode ensinar o nosso cérebro a não rejeitar e a gente poder experimentar, avaliar e fazer um uso de uma alimentação mais adequada e mais correta, sem precisar deixar que os automatismos aconteçam na nossa vida. E a alegria? Como é que é a alegria? Vocês já repararam? A gente começou falando de felicidade. As pessoas têm uma ideia, quero ser feliz. Sendo feliz, tudo vai acontecer. Só que, gente, ser feliz pode ser problema. Vocês sabem que o nosso mecanismo de recompensa ele está relacionado com a emoção de alegria, ele está relacionado com a busca pelo prazer. Então, os jovens usam drogas, muitas vezes, porque eles estão buscando prazer. Só que eles buscam prazer de uma forma equivocada. Então, isso daí pode ser ruim. A alegria também pode ser uma emoção ruim? Pode, dependendo da forma como ela for utilizada. Né? Então, quais são as percepções responsáveis pela experiência da alegria? Né? A gente pode ter valor, vitória, aceitação, adequação, mas a gente pode ter também pensamentos de permissão, que é do tipo, hoje eu estou tão cansado hoje, eu mereço uma torta de chocolate gigante. Aí você está gordinho, você vai lá e come a torta. Aí você ficou mais gordo. Aí amanhã você vai ter uma maior dor de cabeça e vai falar, putz, grila, para que eu fui comer isso? Pergunta quantas vezes isso já aconteceu comigo, algumas. Né? Eu tenho uma que é assim, o meu negócio é planta, tá, gente? Então, eu tenho uma coisa assim, não, hoje, meu dia hoje está tão ruim, vou comprar uma plantinha. Eu vou comprar uma plantinha, eu vou ficar melhor se eu comprar uma plantinha. Então, a gente tem esses pensamentos de permissão, que são os pensamentos de uma coisa que você gosta, que você fala, eu vou fazer para me sentir melhor. Só que, às vezes, você vai ficar endividado, você vai ter outros problemas em decorrência desse tipo de pensamento de permissão. Então, nem todo pensamento que gera alegria é bom. Né? Assim como nem todo comportamento que a gente costuma ter com emoção de alegria também é positivo. Se a gente tiver compulsão, como comprar, beber, comer, jogar, usar redes sociais, drogar-se, excitar-se, exagerar, a gente agir por impulso, a gente vai ter problema.
mas a gente pode utilizar a emoção de alegria de uma forma funcional, que é na execução, na energização, para a gente se realizar, conseguir as coisas que a gente quer. Então, para a gente ir fechando aqui, vocês podem sentir tudo. E os jovens também podem sentir tudo, desde que a gente aprenda a fazer o bom uso das nossas emoções, dos nossos pensamentos, modificar os pensamentos que não estão nos ajudando, acolher as emoções que a gente está sentindo e fazer um bom uso dessas emoções que a gente está sentindo. E aí, como é que a gente vai vencer o estresse? E como é que a gente vai dar significado às emoções? Como é que a gente vai utilizar as emoções para um propósito maior? Quando eu falo de propósito, gente, eu falo sentido de vida. Eu falo de significado, porque sentido de vida faz toda a diferença. Quando eu me engajo num projeto, quando eu me engajo em algo que vai fazer diferença para mim, quando eu me engajo em algo que vai fazer diferença na vida das pessoas, isso faz todo sentido. Isso faz a minha vida ser melhor. Isso vai me fazer ter bem-estar. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje promove bem-estar. E o que os outros podem ir fazendo vai promover bem-estar, porque faz sentido, cria propósito, cria significado. Então, qual que é a solução para isso? Flexibilidade cognitiva. O que é flexibilidade cognitiva? É criar pensamentos mais adaptativos, criar pensamentos que vão mais em direção à minha meta, meus objetivos, criar pensamentos que vão me ajudar a cumprir com os meus objetivos. O que é a solução? Resolver problemas. Ao invés de ficar focado no problema em si, vamos criar estratégias para resolver e para sair daquilo. Como é que eu posso resolver isso? Quem que pode me ajudar? O que eu posso fazer para sair disso daqui? E gerir as minhas emoções. O que é gestão emocional? Abraça a emoção. Fala, tudo bem, emoção. Hoje eu estou triste, estou, amanhã eu vou estar bem. Mas hoje eu estou triste. O que eu posso fazer o que eu posso fazer? Eu posso acolher minha tristeza aqui hoje? Posso, acolhe. Amanhã eu vou ficar bem. Hoje eu estou triste, mas amanhã eu estou bem. Então, eu preciso entender que as emoções, elas são igual ondas, elas vão e elas vêm, e está tudo certo, e está tudo bem. Eu não preciso me apavorar pelo simples ato de sentir. Então, para a gente ir fechando, né? Como é que a gente vai fazer, então? A gente vai desenvolver e reforçar pensamentos, emoções e comportamentos assertivos e funcionais. Para isso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa investir para a gente e para os jovens, ensiná-los a investir num autoconceito positivo, ou seja, pensar sobre si de uma forma que eles se veem capazes, adequados, eles sintam que eles têm valor, eles se sintam amados, eles se sintam amparados, e eles entendam, olha, isso que o outro fez não é porque ele não me ama, ele tem uma dificuldade lá, mas isso é natural, não tem uma relação direta comigo. Né? Ter expectativas sobre si, o mundo e o futuro, né? Otimistas realistas, gente, não é pensar eu vou ser o cara lá na frente, dentro do que eu tenho aqui hoje. Olha, eu posso ser bom nisso daqui, eu posso melhorar sempre dentro de um contexto daquilo que dá para ser. Não adianta eu ser um otimista e realista, querer uma coisa sensacional e fantástica. É o que pode acontecer e pode ser. Ter autoconhecimento, compreender e acolher as vulnerabilidades individuais e utilizá-las de uma forma saudável. Olha, eu tenho essa dificuldade, como é que eu posso fazer para melhorar essa minha dificuldade? Eu ensino muito aos jovens como que eles lidam com as emoções. Né? Eu estou tenso hoje, estou com muita raiva, eu falo, vai lá beber uma água gelada, porque mudar a temperatura corporal ajuda você a diminuir sua raiva. São atitudes simples de regulação emocional, e que está tudo certo, a gente pode ter essas atitudes simples de regulação emocional. Capacidade de gestão emocional, se permitir sentir as emoções e utilizá-las com comportamentos de crescimento, que foi o que eu mostrei no quadro lá, que eu criei, para ajudar as pessoas a quê? Falar, gente, peraí, olha, como que eu posso usar a minha emoção de uma forma melhor? Qual é o comportamento de crescimento que eu posso ter? Eu simplesmente coloquei isso num quadro para facilitar a vida das pessoas e elas poderem saber como fazerem isso. Né? E aí a gente vai ter uma atitude mental positiva, exercitar a gratidão, a autocompaixão, a esperança, dar significado ao sofrimento,
Tem problema sofrer? Olha, eu passei por uma situação muito difícil, mas isso me ajudou tanto, porque isso me trouxe essa oportunidade na minha vida. Olha que bacana. Então, é isso. Né? A situação que aqui no bairro eu vivenciei foi uma situação que me trouxe significado. Eu tive um sofrimento inicial, criei um significado e modifiquei a minha realidade através do meu sofrimento, através das minhas emoções. E a gente pode, e hoje isso me traz resultados positivos, eu nem preciso mais estar tão à frente da situação mais, porque ela já anda sozinha, já funciona. Tirar o foco do problema e colocar o foco na resolução, né? Nas ações que dependem da gente. Não adianta eu achar, não, minha vida ia ser melhor se fulano tivesse feito isso comigo. Minha vida ia ser melhor se o poder público me desse isso. Não, esquece, vamos lá. O que eu posso fazer para fazer diferente? Né? Aonde é que eu posso entrar? Qual é a minha ação que pode modificar as pessoas e pode modificar a vida que é à minha volta? Né? A gente vai trabalhar com técnicas de organização, planejamento e metas progressivas. Né? Então, assim, a gente, o que a gente vai fazer? A gente vai observar as metas e as prioridades. Né? A gente vai ter decisões sábias e responsáveis. Né? A gente precisa avaliar custo-benefício, quais são as vantagens e as desvantagens de fazer uma determinada ação ou outra ação específica. Como é que a gente pode fazer isso? Né? Então, assim, a gente pode tomar decisões melhores, sempre, a gente tem essa chance. A gente pode equilibrar o tempo, dedicar a todas as áreas da vida, e a gente pode ensinar os jovens a fazerem isso, as diferentes áreas da vida. Inserir na nossa rotina e estimular. Gente, é muito importante que a gente estimule hábitos saudáveis, como alimentação, sono, atividade física, espiritualidade. A espiritualidade é muito importante, porque a espiritualidade ela dá para as pessoas uma segurança. Olha, não, Deus está comigo, eu consigo. A pessoa não tem fé, não tem problema. Vamos usar a atividade de meditação, de mindfulness. Tá? Isso serve também? Serve. A gente vai criar uma conexão dela, vai criar estratégias, né, que vão ajudá-las e exercitar a autocompaixão. Engajar-se em algo que tenha sentido, propósito e significado, que já é um pouco do que vocês estão fazendo aqui, né? E aí a gente vai cuidar também dos relacionamentos, que é o quê? Criar uma comunicação mais assertiva e eficaz para os relacionamentos, para todos eles. Dedicar afeto, tempo aos relacionamentos importantes para você, né? É muito legal que tem um livro super bacana do Gary Chapman que chama As 5 Linguagens do Amor, e que ele mostra as diferentes linguagens do amor. Quando a gente entende isso, a gente entende melhor as pessoas. E a gente consegue entender melhor as expectativas. Às vezes alguém está falando comigo na linguagem de amor dele e eu não estou me sentindo amado porque eu não falo a linguagem dele. E eu gostaria de receber outra coisa. Quando a gente entende essas linguagens do amor, a gente tem uma comunicação mais assertiva. Então, né, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ajudar as pessoas a encontrar sentido. E o que são as 3 coisas que fazem as pessoas encontrar sentido? É alguém para amar, né? Dedicar-se a alguém, ao mundo, às pessoas, uma obra a qual se dedicar, ou seja, fazer diferença no mundo. Qual é a minha ação aqui no mundo que pode fazer diferença na minha vida e na vida das pessoas à minha volta? Né? Servir a Deus e a espiritualidade é uma esperança, é agir, é realizar, é ter uma atitude no meu presente, que é uma atitude que vai fazer diferença para o futuro. Então, para fechar aqui, vou deixar 2 frases do Viktor Frankl para vocês pensarem. Pode-se tirar tudo de um homem, exceto uma coisa: a última das liberdades humanas, escolher a própria atitude em qualquer circunstância e escolher o próprio caminho. Quando uma circunstância é boa, a gente devemos desfrutá-la. Quando não é favorável, devemos transformá-la. E quando não pode ser transformada, devemos transformar a nós mesmos. Gente, obrigada, espero que vocês tenham gostado. A minha dissertação do mestrado, eu fui trabalhar o sucesso num contexto intergeracional e intercultural, porque eu queria entender
Por que que os meus jovens pacientes, tão jovens, eles se diziam fracassados? Então, o que fazia uma criança, um menino de 12 anos, 13 anos, dizer eu sou um fracasso? Fala, gente, ele nem viveu a vida dele para poder ter experiência suficiente ou para poder ter coisas negativas na vida dele suficientes para ele se dizer um fracasso como pessoa. Então, o que está acontecendo? Qual que é a minha visão hoje? Eu vejo que a nossa sociedade, ela cobra um sucesso excessivo, e um sucesso excessivo de uma forma abrangente, sem explicar para os jovens o que é esse sucesso. Então, assim, porque se você fez isso, é porque você não estudou, é porque você não fez isso, você não vai ser ninguém na vida, nada vai dar certo para você. Então, é tudo meio catastrófico, assim. O mundo vai ser péssimo para você se você não for sensacional. É quase que isso. Então, a gente está buscando uma excelência, não que a gente não possa buscar, ensinar para os jovens buscar se esforçar, pelo contrário, é isso que nós precisamos fazer. A gente precisa mostrar para eles o seguinte: os fracassos fazem parte da vida. Você vai fracassar um monte, está tudo bem. Vai fracassar. Quanto mais você fracassar, significa que você está tentando. Se você está tentando, você vai conseguir em algum momento lá. O caminho para o sucesso é o fracasso. Então, vamos para o fracassar que você chega no sucesso. A gente não ensina isso para os jovens. A gente fala, não fracassa para você ter sucesso. A gente faz o contrário. E a gente cria para eles uma ideia louca de que eles vão ter sucesso pelo sucesso somente, né? E isso não é verdade. Então, a gente não ensina eles a se esforçarem, a gente não ensina eles a se arriscarem, a gente não ensina se arriscarem em atitudes positivas, que eu estou dizendo aqui, se arriscarem em coisas boas. Aí eles ficam frustrados, eles vão recorrer a drogas e outras coisas, porque eles não estão sabendo lidar com as emoções negativas, que eles não aprenderam a lidar com o fracasso. Então, aonde que eu vejo? Quanto mais a gente busca o sucesso, né? Mas a gente está buscando o sucesso e a felicidade, eles são indissociáveis, porque as pessoas entendem o seguinte: se eu tiver sucesso, então serei feliz. É um então eu preciso ter sucesso para ser feliz. Então, se eu quero ser feliz, então eu tenho que ter sucesso. Gente, na minha pesquisa do mestrado, né, as pessoas que ganhavam, 50% das pessoas que ganhavam entre 0 e 2 salários mínimos, 0 e 2 salários mínimos, 50% delas se consideraram bem-sucedidas. Então, não é o dinheiro que faz a pessoa ser bem-sucedida e se considerar bem-sucedida. É a sua percepção individual de sucesso. E que isso é que faz a diferença. É a possibilidade de você classificar diferente o sucesso e perceber que o sucesso para um é diferente do sucesso para o outro e está tudo bem. Então, para um é ter bem-estar, para o outro é ter uma família unida, para o outro é ter felicidade. Então, o que eu entendo? Eu entendo que quanto mais a gente ensinar o jovem a fracassar, olha o que eu estou falando com vocês, né? Quanto mais a gente deixar os jovens fracassar, mais nós vamos dar para eles instrumentos para se sentirem melhor no futuro. Mas nós vamos dar para eles recursos para serem melhores no futuro. Então, quanto mais a gente ensinar para eles, está tudo bem fracassar, porque fracassar faz parte da vida, bem-vindo à vida. Bem-vindo à vida, isso está tudo bem, não tem problema, né? Eu quero que você tente, experimente, tente fazer de formas diferentes, use a sua criatividade, use a sua energia para tentar coisas novas. A gente não quer que eles tentem novo, a gente quer que eles façam igual, a gente quer que seja todo mundo igualzinho, robozinho. Eles não são, eles surtam. Não vai dar certo. Então, essa matemática que nós estamos fazendo, ela não está ajudando o jovem. Então, eu diria hoje para vocês, uma das soluções para mim ensina eles a abraçar as emoções, fala, tá tudo bem, vamos sentir, tô com raiva, tá? Então me conta, por que está te fazendo ter raiva? Me conta aqui, chora aqui no meu ombro, tá tudo bem. É isso. É isso que a gente precisa fazer. Não é, você não devia ter essa raiva toda, você está sentindo raiva demais, você não devia ter tanta tristeza, você está sentindo tristeza demais. Não, essa tristeza não é compatível com a situação, não é para você, para ele é. É diferente. Vão julgar menos, vão acolher mais. Então, eu acho que esse é o ponto. Eu posso trabalhar na mudança do pensamento, fazendo uma avaliação do meu pensamento, falando, peraí, na hora que ele fala,
olha, nada dá certo para mim, nada dá certo é muito amplo, né? Vamos mudar para isso, não deu certo para mim? É diferente de nada dar certo para mim. Então, eu posso fazer uma modificação na minha forma de pensar e fazer uma avaliação mais realista daquele meu pensamento, ou daquela situação, ou daquilo que eu estou vivenciando. Ah, ninguém gosta de mim. Não, essa pessoa me tratou mal, é diferente de ninguém gosta de mim, entende? Então, assim, saber fazer uma avaliação mais realista das situações e ajudá-los a fazer essa avaliação mais realista das situações. Esse é um ponto. Uma outra possibilidade, o que que ela é? É simplesmente pelo conhecimento. Eu falo, peraí, eu estou sentindo raiva aqui agora, peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aquele quadrinho. Pode pegar esse quadrinho que eu mostrei para vocês aí. Deixa eu pegar aquele quadrinho que a Renata deu. A Renata falou lá que tem esse comportamento reativo que a gente pode ter com essa emoção. Ah, aquilo ali já te dá uma ideia de como que eu posso usar isso aqui agora. Isso a gente faz de forma racional num primeiro momento, para que depois isso se torne uma coisa mais automatizada. O que que acontece? Os nossos comportamentos reativos, eles são comportamentos reativos porque em algum momento a gente criou eles e eles foram reforçados. Uma pessoa diante de uma situação, uma para, a outra sai correndo. Uma aprendeu a parar, a outra aprendeu a sair correndo. Mas as duas sentiram ansiedade. Uma aprendeu a remoer, né? A outra, porque ela sentiu tristeza, mas a outra aprende a preocupar, porque ela sente a ansiedade. Então, uma fica focada no passado e fica falando no que ela não fez, deixou de fazer, fica lá remoendo, voltada no passado, e a outra fica lá preocupada com o futuro, porque que vai acontecer lá na frente. E tem uma terceira que vai ficar remoendo e preocupando. Você está percebendo o que eu estou falando? Cada um de nós vai aprendendo a usar alguns desses comportamentos reativos. Alguns comportamentos reativos nós vamos ter mais, outros nós vamos ter menos. Mas é porque a forma como a gente aprendeu a lidar com aquela emoção, a gente aprendeu a lidar com uma emoção, com aquele comportamento. Então, de forma racional, a gente pode criar um outro comportamento? Pode. Peraí, eu estou sentindo raiva, identifica a raiva, identifiquei que eu estou com raiva, peraí. Respira fundo, sai de cena, vamos agora pensar duas vezes assim, ó, vamos lá, qual que é o comportamento que eu posso ter de crescimento aqui para atingir meu objetivo, minha meta na situação? Foco, foco, foco é meta. A minha meta está ali, tá? Então, foco na meta. Então, o que eu diria? Vocês precisam ensiná-los a ter o foco na meta. Se eles focarem na meta deles e eles utilizarem a emoção deles de uma forma assertiva em direção à meta, ele vai, com um comportamento de crescimento, está tudo certo. O comportamento de crescimento, ele precisa ser iniciado, e à medida que ele é iniciado, ele vai se reforçando por si só. Porque na hora que você inicia, ele vê vantagem em funcionar daquele jeito, porque ele vai ter uma consequência positiva, ele vai ter alguma coisa positiva vai acontecer com aquele novo comportamento, aí ele vai falar, olha, isso é legal, ele vai fazer outras vezes. Então, ele já vai sendo reforçado e nós vamos criando um outro automatismo mais positivo, mudando a configuração cerebral. O nosso cérebro, ele é plástico. O que significa plasticidade cerebral? Significa que não é porque eu estou num hábito e a minha química cerebral aprendeu a fazer um determinado caminho que ela vai fazer esse caminho o resto da vida, não. Eu posso mudar o caminho dela. E eu posso mudar o caminho dela mudando minha forma de pensar, eu posso mudar o caminho dela mudando minha forma de agir, e posso mudar o caminho dela entendendo que as minhas emoções estão aqui porque elas estão aqui para me ajudar e fazendo, peraí, focando na minha meta e criando estratégias mais hábeis para atingir aquele meu objetivo. Então, eu diria para você que uma das coisas que ajuda tá bom, foco na meta, questiona. Fala, vem cá, fulano, você está com raiva? Tá. Você está com raiva. O que você pensou? Pensei isso, tá? Qual que é seu objetivo nessa situação? Isso assim, assim. Porque o objetivo não é eu me vingar quando eu tenho raiva. As pessoas acham que é, mas não é. Elas se vingam porque elas aprenderam a se vingar com a raiva, mas isso foi um aprendizado equivocado. Eu posso aprender. Eu estou me vingando porque eu quero que o outro sofra o que eu sofri, tá? Você resolveu o seu problema? Não. Você amenizou seu sofrimento com isso? Não.
Então, resolveu a situação? Também não. Criei conflito, porque eu me vinguei, criei conflito com o outro, criei desconexão, não consegui meu objetivo. Então, entende o que eu estou colocando? Não, meu objetivo é conexão. É conexão. Se eu me vingar do outro, eu vou conseguir conexão? Não! Então, o que eu tenho que fazer para conseguir a conexão que eu quero? Qual é? Eu quero conexão? Quero. Então, qual vai ser o meu comportamento? Eu vou ser generosa com ela. Quando alguém faz uma coisa ruim comigo, gente, vocês vão rir de mim. Meu pensamento é assim. Tomara a Deus que ela um dia precise de mim, que eu vou ser tão boa com ela, vou ser tão boa com ela que ela vai ter vergonha pro resto da vida. Esse é o meu pensamento. Tomara que ela algum dia precise de mim. Ela um dia ela ainda vai precisar de mim. Na hora que ela precisar de mim, eu vou ser tão boa, mas tão boa, que ela vai ficar com vergonha pro resto da vida. Essa é a minha vingança. A minha vingança é boa. Entende o que eu estou colocando? Então, essa modificação no pensamento, essa modificação, ela faz a diferença. E ela faz a diferença na vida da gente, na vida das outras pessoas. A nossa sociedade hoje está toda errada. Ela está cheia de coisas. Não, nós temos que brigar, você tem que ir lá, você tem que ir para embate, você tem que xingar, você tem que... Não, não tem. Não tem. Nós podemos ser gentis. Nós podemos usar a raiva de uma forma gentil. E entenderam o que eu estou colocando? A gente precisa, a raiva é necessária. Só que como a gente tem usado ela, a gente só está gerando embate, desconexão na sociedade. A nossa sociedade está desconectada hoje, porque eu tenho razão. Aí o outro fala, eu também tenho. Aí o outro fala, eu tenho. Aí eu que estou mais certo. O outro fala, não, você está errado, eu que estou certo. É assim. Nós não vamos chegar em lugar nenhum desse jeito. Então, a gente precisa gerar a conexão e aprender a quê? Tá, o outro fez uma coisa que eu não gostei, como é que eu vou atingir ele no coração? Pelo coração, pelo afeto, pelo amor. Como é que eu vou conseguir? A sugestão que eu dou sempre é começa pelas emoções, porque isso é a grande questão hoje. Isso que eu falei com vocês aqui é a grande questão hoje na nossa sociedade. Então, começa pelas emoções, tirando aquela ideia de que existem emoções boas e ruins, e que existem emoções que devem ser sentidas e emoções que não devem ser sentidas. Inicia com essa ideia. Desmonta a ideia de que as emoções, que ansiedade é ruim, que tristeza é ruim, que raiva é ruim. Desmonta essa ideia. Se você já conseguir desmontar essa ideia e já criar para eles essa possibilidade, o resto vem. Né? O que acontece hoje? As pessoas têm falado, não sei se vocês já escutaram termos de positividade tóxica. Né? O que é a positividade tóxica? Positividade tóxica é essa ideia que a gente tem visto hoje de redes sociais, todo mundo só pondo, eu estou no mar, eu estou isso, eu estou aquilo, minha vida é linda, maravilhosa, sendo que não a grande maioria das vezes é mentira o que está lá. Né? Então, aí o outro que está vendo fala, nossa, a vida do outro está maravilhosa, a minha está péssima. Então, a gente está o tempo todo buscando ser feliz o tempo todo. Se a gente tira um pouco desse peso disso daqui, falando, olha, gente, trabalha com eles essa questão das redes sociais até mesmo, né? de desmontar essas ideias equivocadas sobre as redes sociais que os jovens estão vivendo e esses equívocos de pensamento que têm acontecido, que é o quê? Eles acharem que eles são piores do que as outras pessoas, que os outros têm sempre alguém que está melhor do que eles. Não necessariamente. Você não sabe se o outro está falando o que o outro está postando lá é verdade ou não é. E todo mundo só vai postar o que é bom, ninguém vai postar o que é ruim. Então, você vai ficar sempre com aquela sensação de que está todo mundo bem, menos você, se você não estiver se sentindo bem. Então, entende? Então, é assim, é ensinar as pessoas a lidarem melhor com as emoções. Esse, para mim, é o trabalho inicial, que ele precisa ser feito. Eu até vou colocar uma coisa aqui para vocês. Eu tenho um trabalho que está lindo, está maravilhoso. Eu falei com Verusca. Eu tenho um trabalho pronto já, que é um trabalho para o professor, mas aqui, vocês como coordenadores, a gente pode estar fazendo uma coisa aqui, uma parceria aqui junto. É um curso no Hotmart que eu fiz para os professores, que eu vou lançar o ano que vem, em fevereiro, já está prontinho.
né? Então, eu tenho um curso de 25, 20 e poucas aulas, que é ele mais curtinho, e depois eu tenho um de 50 aulas. As pessoas, elas vão aprender tudo isso, eu vou dar exercício, vou dar estratégia, vou dar coisas que vocês podem, inclusive, utilizar os mesmos exercícios que vocês estão fazendo com vocês, com os jovens, para tratar os jovens também. Eu não estou falando que vocês vão tratar e fazer terapia, não é fazer terapia, mas aprender pelo menos a teoria básica que eu estou colocando, e se vocês reproduzirem um pouco disso que eu estou falando aqui com vocês, vocês já vão fazer um bando de diferença na vida desses jovens, uma diferença gigante na vida dessas pessoas.